Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as modalidades do planejamento escolar. E ao final dessa aula, você estará dominando esse item que é cobrado no seu edital para os concursos nas carreiras educacionais. Então, vamos para a nossa aula? Então, vamos para a nossa aula de hoje, meus queridos concurseiros. E, como eu havia falado anteriormente, o nosso tema de hoje será o planejamento escolar e suas modalidades. Esse tema é muito cobrado em prova, galera. Mas antes da gente começar a falar, né, das modalidades do planejamento escolar, que é o plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula, eu quero que você faça aí junto comigo um pequeno resumo que vai nos auxiliar aqui a retomar a teoria desse assunto, tá? Então, vamos comigo, acompanha na tela. Eu deixei aqui um slide em branco, né? Para a gente poder trabalhar. E o que eu quero trabalhar com vocês? Nós vamos falar dessa, que é uma das dimensões do planejamento educacional, que é o planejamento escolar. Anota aí comigo, tá? Coloca assim, ó, planejamento escolar. Quando a gente fala assim desse planejamento escolar, já fica subentendido para nós, e aqui eu vou deixar explícito, que o planejamento escolar é aquele que vai acontecer aonde, gente? Na escola, dentro da escola, na instituição de ensino, tá? Esse espaço formal onde vai haver a transmissão do saber sistematizado, tá? Essa dimensão é a que mais é cobrada em prova, é aquela que está relacionada com a ação didática, com a função social da escola, que, como eu havia dito, é a transmissão do saber sistematizado, tá? E aí, antes da gente iniciar, eu quero ver com vocês, eu quero que vocês tenham isso muito claro na mente de vocês, o que é? Que existe uma diferença, tá? Entre planejamento e plano, tá? Ah, professora, não é a mesma coisa? Não. Então, você vai colocar assim, ó, planejamento, o planejamento é diferente. Lembra desse sinalzinho matemático que significa diferença? Então, planejamento é diferente de plano, tá? E qual que é a diferença? Quando a gente fala de planejamento, pessoal, nós estamos falando do quê? Eu vou voltar para cá, né? Para ficar muito bem enfatizado. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando das reflexões. Reflexões. Nós estamos falando das discussões, tá? Nós estamos falando das ideias de algo que se deseja alcançar, tá? Então, a gente tem um objetivo futuro. Para isso, a gente precisa planejar. Nada é feito sem planejamento. Então, nós vamos discutir, nós vamos refletir, nós vamos colocar em pauta as ideias para que essa ação futura que nós desejamos realizar sejam o quê? Sistematizadas, sejam organizadas, para que possa se alcançar esse objetivo, tá bom? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente vai pensar que isso vai estar sempre no campo do quê? Das ideias, das reflexões, das discussões. Entretanto, isso não pode ficar restrito a essas discussões, essas reflexões, essas ideias. É necessário que tudo isso que ficou planejado se materialize, torne o quê? Algo que possa ser
materializado. E quem é essa materialização, essa documentação, essa implementação do que foi planejado? São os planos, tá? Então, voltando aqui, ó, o plano, ele vai ser o quê? Vou colocar aqui. O plano vai ser a materialização, tá? Disso que ficou refletido, discutido, pensado. Então, o plano é a materialização por meio de registro, ó, registro ou um documento, tá? Um documento do que ficou pensado, discutido, refletido, aonde? No planejamento, tá? Então, saber que existe essa diferença entre planejamento e plano é o primeiro passo para você dominar esse assunto, tá? Então, todo planejamento vai resultar, deve resultar num produto, que são os planos. E esse produto é o registro, é um documento daquilo que foi planejado, tá bom? Então, essa é a primeira diferença que a gente precisa saber quando falar do planejamento escolar. E aí, dando sequência, o que o Libânio, que é o autor referência para a gente, vai trazer desse planejamento escolar? Vou botar aqui, ó. Planejamento escolar. Libânio vai dizer que vão existir aí o quê? As modalidades, tá? Eu vou botar aqui, ó, modalidades. Ele vai chamar de modalidades. Os planos, que serão os produtos, tá? Modalidades ou produtos desse planejamento, tá bom? Mas só voltando um pouquinho aqui, ó, que eu quero colocar ainda aqui para vocês, tá? Eu vou fazer assim, que esses produtos do planejamento não serão apenas os planos, tá? Vamos ter também ainda, né? Vou deixar aqui, como produtos do planejamento, nós vamos ter, ó, produtos do planejamento, nós vamos ter os planos, nós vamos ter os programas e teremos também os projetos, tá? Eles serão produtos desse planejamento, tá? E aí, para ficar bem bacana para a gente entender, vou fazer essa figurinha aqui, ó. Você faz aí também no seu material, tá? Que esses produtos do planejamento, que são planos, programas e projetos, eles vão ter características próprias. O plano, ele vai ser o mais abrangente, vou botar aqui, ó, o plano, ele vai ser o mais abrangente. O programa que vai estar dentro do plano, ele vai programa. Ele vai ser um pouco mais detalhado, tá? Ele vai especificar, por exemplo, quais serão as etapas que esse plano vai traçar para sua execução, e os projetos serão a execução desse plano, tá? As formas como esse plano, de fato, vai poder ser implementado, tá? Então, são produtos, todos eles terão que ter eles têm uma característica, eles vão estar materializados através de registros ou documentos, tá bom? E eles terão como característica aqui, né,
ter essa sequência de pertencimento mais numa sequência de maior abrangência, um detalhamento, uma especificação e um detalhamento, tá bom? E aí, voltando lá para aquilo que a gente precisa saber dentro da escola, o que a gente vai ter, né? As modalidades, os produtos resultantes desse planejamento. E aí, o professor Libânio, José Carlos Libânio, que é a referência, né, para as bancas, quando vão elaborar os itens relativos a esse assunto, ele traz para nós aqui, ó, que existem, né, três produtos do planejamento escolar. E aí ele vai dizer que o primeiro deles vai se chamar plano da escola. O primeiro é o plano da escola. Esse plano da escola, gente, ele vai ser o quê? Global. Ele vai pensar, ele é global, ele vai pensar a escola como um todo, em todos os aspectos. Então, além de global, a gente pode dizer que outra característica é que ele é amplo, tá? E aí, ele vai pensar a escola em todos os seus aspectos. Quais são os aspectos em que a escola está organizada, né? É o aspecto pedagógico, é o aspecto administrativo e é o aspecto financeiro. Muitas vezes, né, as pessoas até incluem esse aspecto financeiro dentro da dimensão administrativa da escola, tá? Mas são essas dimensões que compõem uma escola. Uma escola não é apenas e tão somente pedagógico. Aquele aspecto ou aquela dimensão que está diretamente relacionada com a transmissão do saber sistematizado, aquele saber historicamente construído pela humanidade, né? Aquela dimensão que vai pensar a formação de um sujeito, né? Um sujeito crítico, reflexivo, um sujeito que seja capaz de, através do conhecimento adquirido, transformar o seu contexto, a sua realidade, né? Não apenas como indivíduo, mas dentro de um contexto social no qual ele está inserido. A escola não é apenas isso, tá? Então, por isso que quando a gente fala do plano da escola, a gente está pensando da escola no seu aspecto mais amplo, no seu aspecto global. Então, esse é o plano da escola. E aí, gente, esse plano da escola, né? Esse documento resultante do planejamento vai ser aquilo que hoje nós sabemos que é o quê? A proposta pedagógica, ok? Que esse termo aqui, ó, proposta pedagógica ou PP, tá? Ou PP é a nomenclatura utilizada, muito utilizada, nos normativos, nas leis, nas resoluções que direcionam, normatizam, regulam, né, a educação, tá? Então, quando você encontrar aí PP, nós estaremos tratando da proposta pedagógica da escola. Essa que vai pensar a escola na sua o quê? Forma mais global. E aí, outra nomenclatura desse plano da escola, né, é o que mais nós costumamos utilizar no cotidiano da escola, né? Naquilo que trata da dimensão pedagógica, que é o quê? Que é a mesma coisa que o PPP, que a gente sabe que é o quê? O projeto político-pedagógico. E aí, não é esse documento, porque o projeto político-pedagógico é um documento que caracteriza a identidade de uma instituição de ensino, não é? É nesse documento que ficarão definidas as ações que a escola vai
realizar nas suas diferentes dimensões, pedagógica, administrativa e financeira. E aí, outra característica desse plano, né, que a gente vai traçar aqui para vocês, é que esse plano tem como característica ele ter um tempo de execução que a gente chama de longo prazo, tá? E aí, dentro daquilo que a gente já conhece, a gente já sabe, né, que é feito dentro da escola, geralmente esse longo prazo é de 1 ano letivo, ok? A proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico, ele é sempre pensado, né, para que a sua execução seja durante 1 ano letivo. Existem instituições que utilizam aí esse tempo até 2 anos, tá? Mais do que isso não é utilizado, não é recomendado, por conta da característica desse plano ter que ser, né, dinâmico, contínuo, flexível. Então, não dá para colocar um tempo de execução muito maior do que esse, que seja 1 ano letivo, no máximo aí uns 2 anos, tá bom? Beleza? Então, esse é o primeiro produto resultante desse chamado planejamento escolar, tá? Aí, o Libânio vai trazer para a gente também que uma, né, das modalidades do planejamento ou produtos desse planejamento escolar vai ser quem? Vou colocar aqui. O outro é o plano, aqui, ó, plano de ensino, que ele também vai chamar de plano de curso, ou ainda plano de unidades didáticas. Aí, meus amores e minhas amoras, esse aqui, ele vai ter uma característica diferente daquele do plano da escola. Por quê? Porque ele não vai ser mais global, ele vai ser específico, ok? Específico de uma das dimensões que a escola tem, que é a dimensão pedagógica. Aqui vão ser definidos os objetivos, vão ser definidos aqui as metas do quê? Do ensino, daquilo que vai ser transmitido, né? Pedagógica, são os objetivos, as metas, que estão relacionadas com os conteúdos, as disciplinas, aquilo que a escola vai fazer para transmissão daquele saber sistematizado, tá? Então, vai estar relacionado com isso. Aqui no plano de ensino, no plano de curso, no plano de unidades didáticas, não vai ter, né, aqui como característica as dimensões administrativas e financeiras. Não, ele é específico de uma dimensão. Ele vai tratar, né, da especificidade de uma dimensão que é a pedagógica, tá? E aí, em relação ao plano da escola, que é mais amplo o seu prazo de execução, aqui, ó, nós vamos colocar que o prazo de execução desse daqui vai ser médio prazo. E aí, a gente vai pensar, por exemplo, num semestre, vou botar aqui, ó, semestre, bimestre, ok? Vou botar aqui, ó, bimestre, tá? É um tempo mais a médio prazo do que em relação àquilo que o plano da escola estabeleceu, tá bom? E aí, para finalizar, e aí eu vou botar um pouquinho para cá, né? Porque, ó, para finalizar, eu vou botar de novo aqui, vou botar essa setinha aqui. Vem quem? Qual é o produto, né? O outro produto que a gente vai ser resultante desse planejamento escolar, que é o plano de aula, ok?
ou plano de trabalho, tá? Plano de trabalho. Esse aqui, pessoal, ele está diretamente relacionado. Deixa eu só ver se eu coloco isso para colocar vocês para cá, né? Para não ficar em cima aqui. A gente já escreveu aqui, né? Então, deixa eu botar aqui, vamos ver. Fica só em cima ou embaixo, tá, gente? Mas vamos lá, o plano de trabalho, que é aquele que vai ser o quê? Ele, aqui foi específico. Qual é a característica desse plano? Ele vai ser o detalhamento da ação, tá? Ele vai ser o detalhamento. Detalhamento. Vou botar aqui, ó. Ele é o detalhamento da ação, ok? Ou seja, é a execução. Aquilo que de fato vai acontecer aonde, gente? Dentro da sala de aula, tá? Resultante o quê? Daquilo que o professor, né, planejou para que seja colocado em prática o que ficou especificado nos outros dois planos, tá? O de ensino e o da escola, tá? Mas aonde? Dentro da sala de aula. E aí a característica dele é que ele vai ser a curto prazo, ok? Ou seja, que curto prazo é esse? É uma aula ou um conjunto de aulas, tá? Ele não vai ser o plano de aula do professor pensado para ser executado em um tempo médio, num semestre, não. Num bimestre, não. É para aquela aula ou um conjunto de aula, porque a característica dele é de ser a curto prazo, tá bom? Então, são esses os produtos resultantes do planejamento escolar, aquele que é um planejamento pensado para a instituição de ensino, que o Libânio chama também de modalidades. E aí, gente, eu quero colocar aqui para vocês também, tá? E eu vou ter que usar aqui, né? Esse vocês já vão ter, né, registrado lá. Eu vou colocar um pouquinho para cá, que esses, porque aqui não vai dar, vou botar aqui, ó. Vou chegar esse um pouquinho para cá e vou usar aqui, ó, nesse espacinho, que dentro das organizações educativas, que é a escola também, né? A escola é uma organização educativa, foi pensado essa instituição, essa organização, trazendo para esse contexto aí o quê? Os níveis de planejamento, tá? Então, vou botar aqui, ó, os níveis de planejamento. E aí, para entender, né, essa organização foi traçado aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, foi traçado aqui, né, uma organização nesse formato piramidal, tá? E aí, como é que isso vai acontecer? Foram pensados esses níveis de planejamento. O E de estratégico, o T de tático e o O de operacional. Esses níveis de planejamento, eles vão estar diretamente relacionados com os planos que são produtos resultantes desse planejamento, tá? E eles vão estar organizados com as características. Eles têm características próprias. O estratégico, ele vai ser mais amplo, tá? Ele vai ser global. E ainda esse estratégico, ele vai ser pensado a longo prazo. Opa! A longo prazo. Ok? E o tático, ele vai ser mais específico. Esse planejamento, ele vai ser mais específico e ele terá como característica o quê? Médio prazo. Ok? E o operacional, ele vai ser a execução, a ação.
aí o que a gente costuma chamar a colocação da mão na massa, tá? E aqui também ele tem como característica curto prazo, ok? Ele tem como característica curto prazo. Então, esses níveis de planejamento das organizações educativas, tá? Eles vão estar diretamente relacionados com quem? Com os produtos do planejamento, que são aqui o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. E esses planos, gente, eles dentro, né, da escola, eles possuem o quê? Uma característica, eu vou até apagar aqui para ver se eu consigo colocar aqui no ponto. Isso. Eles vão ter uma característica de serem organizados de forma o quê? Hierárquica, tá? E aí, essa hierarquia, gente, não é uma hierarquia no sentido, né, de o que é mais importante do que o outro, não. É uma hierarquia do quê? No seu planejamento dentro da instituição de ensino, porque você tem que seguir essa sequenciação para poder a organicidade da instituição funcionar de forma o quê? Melhor, mais eficiente e adequada, tá? Então, por exemplo, você não pode definir um planejamento de aula que vai resultar no plano de trabalho do professor sem antes saber quais são, né, o que ficou definido para o plano de ensino, plano de curso, e esse mesmo plano de ensino, ele não pode, né, ser pensado, organizado, sistematizado, sem que antes seja definido o plano da escola, que é o projeto político-pedagógico da escola, tá bom? Então, existe essa sequência hierárquica para que os planejamentos possam ser feitos de forma sistematizada e organizada, tá bom? Então, existe essa hierarquização desses planos, desse planejamento, tá bom? Tranquilinho? Pós fazer esse resumo, né? Bem mais objetivo, mas que trouxe aí elementos que são fundamentais e que vão te ajudar, né? Nessa síntese teórica do que são, né, o planejamento escolar, do que é o planejamento escolar, a gente vai, então, agora, de fato, para quem? Para as nossas questões. Para ver, pessoal, como que isso, de fato, é cobrado lá na sua prova, tá bom? Todas as questões de prova, nós vamos trabalhar aqui esses itens, esses aspectos, essas características, para que você não erre nunca mais na sua prova, tá bom? Então, vamos lá para as questões? Então, vamos começar com a primeira, galerinha. Deixa eu ver como é que eu estou aqui na minha canetinha, tá na vermelha. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos junto comigo, mergulha com vontade, bastante atenção, para a gente poder aqui, agora, de fato, o quê? Assimilar o que nós colocamos aqui como revisão aí nessa parte inicial, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. O planejamento, olha aqui, ó, planejamento é um documento elaborado pela comunidade escolar, na qual se registram as decisões acordadas entre os pares a respeito das ações a serem realizadas. E aí, amoras e amores, qual é o gabarito dessa questão? Você percebeu que eu dei destaque para algumas palavrinhas que são chaves aqui para a gente não errar o item, tá? E aí, já logo na primeira parte da questão, que afirma que o planejamento é um documento, a gente já pode, então, marcar o quê? Que essa questão está errada, tá bom? Por que ela está errada, minha gente? Porque o planejamento, ele não é um documento, tá? Quem vai ser o documento? É aquilo que vai materializar, que vai o quê? Deixar registrada, olha aqui, ó, as decisões, né? Aquilo que foi pensado a respeito de uma ação futura. Não é o planejamento, e sim o plano, ok? O plano, que é o quê? A materialização, o registro, que pode ser, né,
virá e pode vir a ser um documento. Mas o importante é que o planejamento, ele não é o documento. O planejamento vai ser o quê? Vai ser as ideias, as reflexões, as discussões acerca de uma ação a ser realizada, tá? E aí, como não pode ficar somente nas discussões, nas reflexões, precisa materializar, aí sim vem o registro, que pode vir a ser, sim, um documento, tá? Então, por isso que a questão está errada, o planejamento nunca será um documento, porque o documento é o plano, ou seja, o produto resultante do planejamento, tá bom? Então, a questão aqui tá errada, beleza? É aquilo que a gente trabalhou inicialmente, que existe a diferença entre planejamento e plano, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Olha o que a segunda questão traz aí para a gente. Planejamento é um processo de reflexão para se tomar uma decisão. Certinho, tá? Reflexão, discussão, análises, né? O plano representa o produto, aquilo que pode ser explicitado em forma de registro. Olha aí que bonitinho. Questão correta, certinha, abordando essa diferença e trazendo de forma correta o que diferencia o planejamento do plano e o que caracteriza cada um deles, tá bom? Então, questão certinha, tudo bonitinho. Vamos avançar aí para a próxima questão. 3. Plano, programa e projeto são documentos componentes do planejamento sistematizado. O projeto é o mais abrangente deles e engloba o plano. E aí, gente, olha só, essa questão, ela está errada. E aí eu retomo com vocês aqui uma forma muito mais tranquila da gente compreender. E se você entender isso aqui, ó, você não vai errar mais na prova, tá? O plano, ele é o mais abrangente, tá? Ele vai trazer as características mais amplas daquilo que ficou definido de uma ação que se deseja realizar, tá bom? O programa, olha aqui, ó, ele vai ser o que mais específico, mas ele está dentro do plano, tá? Olha o que a questão trouxe aqui para gente. Ela disse que o projeto, ele é o mais abrangente deles e engloba o plano. Não, olha onde é que está o projeto. Ele está aqui, ó, dentro do programa, ok? Então, o projeto, ele é o mais específico, ele é o detalhamento, tá? Então, ele, na verdade, está dentro do plano que é o mais geral, e não o que a questão trouxe dizendo, né? Que o projeto, ele é o mais abrangente. Não, o projeto, ele é o mais detalhado. E ele não está englobando o plano. O plano é que engloba o projeto. Tá? Então, a questão está errada. E se você conseguir, através dessa figurinha, deixar isso muito bem consolidado na sua mente, você não vai errar mais, tá? O plano é o mais abrangente, o programa é mais específico e o projeto é o detalhamento de uma ação que se deseja realizar. Tá bom? Tranquilinho? Beleza? Então, vamos lá para a questão 4. O planejamento é um processo de racionalização, de organização e a coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Assim sendo, são modalidades do planejamento escolar. O plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Galerinha, essa questão tá certinha, redondinha, bonitinha. Nós trouxemos lá em cima um pouquinho desse resumo e essa parte inicial aqui, definindo o que é o planejamento, é uma definição dada pelo professor Libânio, tá bom? Ele traz aí. E o que é importante a gente ressaltar aqui, né? Que esse planejamento, deixa eu botar aqui, vou botar um pouquinho aqui para baixo, porque eu estou bem em cima aqui, né, do enunciado da questão.
Presta bastante atenção. O planejamento, ele é um processo racional, ou seja, racionalizado. É um processo pensado. É algo que, racional. Pensamento, ideias, reflexões, é aquilo que nós vimos ontem. Quando a gente fala de racionalização, é nesse sentido, de pensar, de refletir. Ele é organizado e ele coordena a ação docente, porque ele está onde, gente? Dentro da escola, o planejamento escolar, essa definição que foi dada por ele, tá? E o que mais deve ficar claro na nossa mente é que esse planejamento ele tem que estar articulado, ele tem que estar ligado, ele tem que estar relacionado com o quê? Com a problemática do contexto social, tá? Ele não pode estar desvinculado, né? Dentro da escola se pensar um sujeito que se quer formar sem saber qual é esse contexto onde esse sujeito está inserido, tá bom? Então, não pode haver essa desconexão entre o planejamento escolar e o contexto social. Então, por isso que o Libânio traz muito bem claro essa definição, que são duas coisas que devem estar o quê? Articuladas, relacionadas e juntas, tá? E aí, ainda nessa questão, já traz aquilo que ele vai definir como modalidade do planejamento, o que a gente também vai poder chamar de produtos do planejamento, tá? Então, vocês podem encontrar aí tanto esta palavra, que é modalidades, quanto produtos do planejamento. E aí são eles, né? O plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Tá bom, meus amores? Certinho? Tranquilinho isso aí? Beleza? Vamos lá para a questão 5, então. O plano da escola, e aí a gente já entrou, né, aqui nos produtos, nas modalidades desse planejamento, né? Então, a gente está falando do plano da escola, enquanto orientação geral do trabalho docente deve ser consensual entre o corpo docente. Por essa razão, ele é a proposta pedagógica ou o projeto político-pedagógico da instituição de ensino. Beleza? Então, certinho, bonitinho. Lembrando sempre, a gente vai falar do plano da escola, o plano da escola, que é essa orientação geral, na verdade, é quem? É a proposta pedagógica dessa escola, proposta pedagógica, ou ainda o projeto político-pedagógico, o PPP. Tá bom, meus amores? Tranquilinho? Então, a questão certinha, bonitinha, redondinha aí pra gente. Não podemos mais errar esse item, tá bom? Quando se trata de plano da escola. Olha aqui mais uma questão. O plano da escola é um dos produtos do planejamento escolar, viu? Modalidades ou produtos, tá? Algumas bancas vão usar a nomenclatura dada pelo Libânio e algumas outras bancas usar essa nomenclatura que significa a mesma coisa, tá? Produtos do planejamento. É um instrumento do nível estratégico da instituição de ensino. E aí, gente, lembra que eu falei lá para vocês no início, né, que os planos, eles vão estar diretamente relacionados com os níveis de planejamento, eles vão apresentar características, né, muito semelhantes, tá? Então, quando a gente fala lá, lembra? Eu vou botar aqui, a piramidezinha, e vou colocar aqui, para vocês relembrarem, a gente colocou lá, tá? O estratégico, o tático e o operacional. E o estratégico tem como característica o quê? Ele ser amplo. Ele tem ainda como característica longo prazo para sua execução, ok? Tá, e aí, voltando lá para dentro da escola, dentro daqueles produtos resultantes, né? O plano da escola, ele não é geral,
O plano da escola, ele não é amplo. O plano da escola, ele não vai englobar a instituição na sua totalidade. Então, o plano da escola, ele sim se caracteriza, ele sim tem, né, essa similaridade com o nível do planejamento estratégico. Então, aqui, ó, tá certinho, tá? Então, o plano da escola, eu vou botar aqui, ó, o plano da escola. Gente, você não pode perder isso de vista, que é o PPP, ele vai estar diretamente relacionado com o nível estratégico do planejamento, tá bom? Certinho? Tranquilinho? Então, bora avançar? Vamos lá para a questão 7. O plano de ensino, opa, olha aí, já estamos falando de uma outra modalidade do planejamento escolar, que é o plano de ensino. É um roteiro organizado das unidades didáticas. Ele também é chamado de plano de curso. E aí, gente, olha que questão bacana. É exatamente isso que caracteriza o plano de ensino, tá? Ele vai ser um roteiro organizado das unidades didáticas, ou seja, dos objetivos, dos conteúdos, das metas que serão definidas para aquele período letivo, diretamente relacionado com o quê? Com a ação docente e com aquilo que os alunos deverão receber, eles deverão aprender naquele espaço de tempo definido, tá bom? E aí, a questão ainda traz uma outra nomenclatura que esse plano de ensino vai receber, que é chamado também de plano de curso, tá aqui. E ainda, ó, questão certinha, e ainda a gente sabe que esse plano de ensino também vai ser chamado de plano de curso ou ainda de plano de unidades didáticas. Ok? O que a questão aqui já traz como sendo a forma com que ele vai estar estruturado, tá? Por isso que também ele recebe essa nomenclatura, plano de unidades didáticas, tá bom? Certinho? Tranquilinho? Tá vendo aí, gente, como que esse tema não é um bicho de 7 cabeças? Se você assimilar as características que cada um deles traz, tá bom? Dentro aonde, gente? Dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa execução da nossa ação pedagógica, que é a escola, tá bom? Vamos lá para a questão 8. Para Libânio, olha aqui, por que para Libânio? Porque Libânio, gente, é o autor referência quando a gente fala de planejamento escolar e suas modalidades, tá bom? Então, para Libânio, o plano de ensino, olha, também é chamado de plano de unidades didáticas. Aí, ó, vamos marcar certinho, isso é muito importante, tá bom? Ele chama também o plano de ensino de plano de unidade didática e ainda tem também como nomenclatura para esse produto resultante do planejamento escolar, também ser chamado de plano de curso, tá? Então, gente, é plano de curso, é plano de ensino e também plano de unidades didáticas. Todas essas são nomenclaturas que o Libânio define para como modalidade aí, uma das modalidades do planejamento escolar, tá bom? Tranquilo? Vamos para a questão 9. E aí, como é que você está aí? Você está conseguindo acertar os itens? As questões estão aí clareando aquilo que você ainda tinha como dúvida, como pendência? No final aqui dessas nossas questões, eu tenho certeza que você não vai mais ter dúvidas em relação
a esse assunto, tá bom? Vamos lá para a questão 9. O plano de curso corresponde a um documento no qual é descrito o trabalho a ser realizado por docente e discentes em determinado período letivo. E aí, gente, o que a gente vai colocar nessa questão? Olha lá, a gente vai colocar que o gabarito dela é correto, é certinho, a questão traz aí todas as características dessa modalidade do planejamento escolar, que é o plano de curso, que também é chamado de plano de ensino ou plano de unidade didática. Quando diz que corresponde a um documento, é isso mesmo, tá? Porque os produtos resultantes do planejamento escolar podem ser e são documentos, tá bom? Então, aqui é um documento no qual está descrito o trabalho. Olha aqui, o trabalho a ser realizado por docentes e discentes. Olha outra característica importante. O plano de curso vai envolver tanto o professor quanto o aluno, tá? Como assim, Kessia? Professor, aquilo que ele vai transmitir do saber sistematizado e aquilo que o aluno vai apreender, vai aprender desse processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Tranquilo? E aí, em um determinado período letivo, exatamente, ele não vai ter como característica ser elaborado, pensado para o quê? Longo prazo. Ou seja, mais de um período letivo, não, tá? Porque essa característica de longo prazo não é característica do plano de curso, tá? O plano de curso vai ser pensado, gente, a médio prazo, tá? E aí, período letivo vai envolver o quê? Vou colocar aqui para vocês. Semestre. O que mais? Bimestre. Pode acontecer de estar organizado pedagogicamente essa escola em ciclos, ok? Então, gente, é um espaço, é um prazo pensado a médio tempo de execução, tá bom? Tranquilinho? Vamos lá para a questão 10. O plano de aula, ó, bacaninha, é um detalhamento do plano de ensino. Olha o que a gente viu lá, né? Não vai ser pensado para os discentes e docentes, tá? Então, do plano de ensino, vai ser um detalhamento. O plano de curso vai ser a especificação e o plano de aula, o detalhamento. A questão até aqui, ó, tá certinha. Detalhamento de quem? Do plano de ensino. As unidades e subunidades, que são os tópicos que foram previstas em linhas gerais no plano de ensino, são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. Certinho, gente? E que situação didática real é essa? A aula, ok? Aquilo que vai ser ministrado aonde? Dentro da sala de aula, tá? Ali numa situação didática real, na relação professor-aluno. É o plano de aula, tá bom? Tranquilo? Olha para a próxima questão. A elaboração, a execução e a avaliação do plano de trabalho do professor. E aí, ó, vou puxar uma setinha aqui, porque o plano de trabalho é a mesma coisa de que plano de aula. É a outra nomenclatura dada para o produto resultante desse planejamento escolar, tá? Então, plano de aula, plano de trabalho do professor, ou simplesmente plano de trabalho, são a mesma coisa com nomenclaturas diferentes, tá bom? Que são utilizadas aí, que você vai ver em questões de prova, tá? E aí, tá dizendo a questão que esse plano de trabalho, né, a elaboração, a execução e a avaliação, são de responsabilidade de todos os atores sociais da escola.
E aí, gente, são de todos os atores sociais a responsabilidade para essa elaboração, hein, gente? A questão está errada, tá bom? Por quê? De quem é essa responsabilidade? Já está dizendo, de trabalho do professor. É o professor que é o responsável por elaborar, executar e avaliar o seu plano de trabalho ou o seu plano de aula. E aí, gente, só trazendo aqui, que eu estou trazendo na memória, inclusive, isso aqui está previsto e regulamentado em lei. A LDB, lá no artigo 13, que fala das incumbências dos docentes, estabelecem lá que é responsabilidade, que é incumbência dos docentes a elaboração e execução e avaliação do seu plano de trabalho, tá bom? Então, não são todos os atores sociais que terão essa responsabilidade, essa incumbência, lá no plano de trabalho do professor, lá no plano de aula. Quem vai ser o responsável é o professor, tá bom? Tranquilo? Questão 12, vamos lá. O plano de aula dos professores, tá vendo? As questões já trazem aí, né? Como característica a quem pertence a responsabilidade desse plano, tá? Então, o plano de aula dos professores, que apresenta baixo grau de incerteza, é um elemento pertinente ao nível tático do planejamento escolar. E aí, vamos fazer de novo aqui, ó, essa piramidezinha. Isso aqui, ó, tem que estar muito bem. Olha, ficou tão feinha, eu vou fazer outra, tá? Tentar fazer uma piramidezinha melhor. Essa aqui ficou melhorzinha, tá? Nós sabemos lá que essa pirâmide representa quem? Os níveis de planejamento, que estão diretamente relacionados com as modalidades resultantes desse planejamento escolar, que são o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou fechar aqui, ó, para depois a gente deixar aqui bonitinho, ó. Vou fazer aqui, ó, a escola, isso aqui é a escola, tá? Vou botar aqui, ó, a escola, beleza? Vou botar aqui, ó, umas janelinhas. Gente, que desenho mais marromeno. Mas, ó, as portinhas aqui da escola. Essa aqui é a escola, tá? Essa escola, ela vai ter aqui, ó, vou botar aqui, o plano da escola. Opa, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. O plano da escola, o plano de ensino, plano de curso, né? O plano de unidade didática e o plano de aula. Essa escola vai estar estruturada em todas essas 3 modalidades do planejamento escolar. Toda escola terá esses planos, ok? E aí, ó, vou colocar aqui os níveis do planejamento, ok? Que são o estratégico, o tático e o operacional. Esses níveis, eles existem dentro da escola, tá? Que é uma organização educativa. Esses níveis pertencem a qualquer organização, tá? Eles foram estruturados para serem implementados dentro de qualquer organização. E a escola é uma organização educativa, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu só subir um pouquinho para cá. Isso, vou deixar aqui, eu mais um pouquinho em cima, tá? Aí, o que acontece? Esses níveis, eles estão diretamente relacionados a quem? Aos planos que são resultantes do planejamento escolar, tá bom? Eles não são níveis do planejamento, então a escola não vai ter como produto resultantes do planejamento escolar os planos, então eles estão diretamente relacionados. Então, eles têm características, o quê? De similaridade. Então, o estratégico é amplo, o tático é específico,
E o operacional é o detalhamento. E ainda vou trazer mais, a execução. Beleza? Aqui nós temos, olha só, longo. O tático nós temos médio. E aqui o operacional, curto prazo de execução, ok? Nós temos essas características. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, que o nível tático, ele é a ligação entre o nível estratégico e o operacional. Olha só, presta atenção como que está tudo bem, se você conseguir fazer essa sistematização aí na sua mente, assimilar essa relação existente, tá? Então, voltando lá para a questão, e aí eu vou voltar eu aqui para baixo, eu estou subindo e descendo aqui, né, gente? Vou colocar eu aqui embaixo um pouquinho, ó. O que que vai acontecer, meus amores? Olha o que a questão diz, que o plano de aula, olha onde é que está aqui o plano de aula, ó, aqui. Ele é um elemento pertinente ao nível tático. O plano de aula, ele é específico? Não. O plano de aula, ele é o detalhamento daquilo que vai ser realizado, o quê? Numa situação didática real. Ele é a execução. O plano de aula tem como característica ser pensado a curto prazo, para uma aula ou conjunto de aulas. O nível tático, ele tem um tempo de execução curto? Não, ele tem tempo de execução a médio prazo. Então, não está relacionado, gente, tá? E o plano de aula, na verdade, o nível tático, ele faz a ligação entre o estratégico e o operacional. O plano de aula, ele está fazendo essa ligação? Não. Quem faz a ligação entre o plano da escola e o plano de aula é o plano de ensino, tá? Ele faz essa ligação aí. E aí, meus amores, está relacionado? Não, tá? Então, a questão ela vai estar errada, porque considerando todas essas características, aqui, ó, tá errada. Considerando todas essas características, o plano de aula, ele vai estar relacionado com quem? Com o nível operacional, que é a execução, tá? Que é a situação didática real, que o plano operacional é o quê? O mão na massa. E o mão na massa é quem? O plano de aula, tá certo? Então, o plano de aula vai estar relacionado ao nível operacional do planejamento. Olha que bacana, o plano de ensino, ele vai estar relacionado ao nível tático e o plano da escola ao nível estratégico, tá bom? Tranquilinho? Então, se você conseguir sistematizar, sintetizar e assimilar todas essas informações, você não erra mais nenhuma questão de prova, tá bom? E aí, ó, a gente termina aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aí tirado todas as suas dúvidas em relação a esse tema tão importante. O gabarito está aqui para você, tá bom? Você pode rever e essa aula quantas vezes você quiser, porque ela vai ficar aqui disponível no canal. Se você está chegando hoje, não se esqueça, se inscreva no canal. Toda semana nós vamos estar postando aqui vídeos com temas que estão presentes no seu edital, para você que está aí se preparando para as carreiras educacionais, temas relevantes, temas importantes, que vão aí contribuir muito para a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Não se esquece de dar o like nesse vídeo e de clicar nesse botãozinho aí do compartilhamento e compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que esse vídeo vai ter importância, relevância, tanto quanto ele teve para você, tá bom? Então, vou deixar aqui também para você, tá bom? O meu Instagram, ó, o meu Instagram. Lá também nós compartilhamos com vocês
outras dicas importantes, outros temas importantes aí na sua preparação, tá? O meu Instagram é @KessiaMontezuma, e vai ser um prazer também ter você lá comigo e a gente tá fazendo essa interação aí mais próxima, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui, um forte abraço e a gente se encontra nas próximas aulas. Beijo, saúde e paz para todos vocês.